Experimentos cruéis e morte trágica no Brasil. Conheça a história perturbadora de Josef Mengele, conhecido como o Anjo da Morte. Bom, já deu para ver que o apelido não era muito agradável e mostra o quão cruel foi esse médico nazista. Se prepare e venha com a gente conhecer mais sobre os experimentos científicos torturantes durante o Holocausto. Senhor Josef Mengele. Josef Mengele é uma das figuras mais cruéis do Holocausto. O seu serviço em Auschwitz e as experiências médicas que ali conduziu fizeram dele o autor mais amplamente reconhecido dos crimes cometidos naquele campo. Alguns o retratam como um cientista louco que conduziu experimentos sádicos sem base científica nenhuma. A verdade sobre Mengele ainda é muito perturbadora. Ele era um médico e pesquisador altamente treinado, além de um veterano de guerra condecorado. Ele era respeitado na sua área, trabalhava para uma das principais instituições de pesquisa da Alemanha. Grande parte da sua investigação médica em Auschwitz apoiou o trabalho de outros cientistas alemães. Ele foi um entre dezenas de pesquisadores biomédicos que conduziram experimentos em prisioneiros nos campos de concentração nazistas, e um dos vários profissionais médicos que selecionaram vítimas para serem assassinadas nas câmaras de gás. Josef Mengele nasceu em 16 de março de 1911, na cidade bávara de Günzburg, na Alemanha. Ele era o filho mais velho de Karl Mengele, um próspero fabricante de equipamentos agrícolas. Mengele estudou medicina e antropologia física em diversas universidades. Em 1935, obteve o doutorado em antropologia física pela Universidade de Munique. Já em 1936, ele foi aprovado nos exames médicos estaduais. Em 1937, ele começou a trabalhar no Instituto de Biologia Hereditária e também de Higiene Racial em Frankfurt, na Alemanha. Lá ele foi assistente do diretor Dr. Ottmar von Werschen. Werschen foi um importante geneticista que ficou conhecido por suas pesquisas com gêmeos. Sob a direção de Werschen, Mengele completou um doutorado adicional em 1938. Mengele não apoiou ativamente o Partido Nazista antes de este chegar ao poder. No entanto, em 1931, juntou-se ao chamado Stahlhelm, um grupo paramilitar de outro partido de direita, o Partido Popular Nacional Alemão. Bom, durante os seus estudos universitários, contudo, Mengele abraçou a ciência racial, a falsa teoria do racismo biológico. Ele acreditava de verdade que os alemães eram biologicamente diferentes e também superiores aos membros de todas as outras raças. A ciência racial era um princípio fundamental da ideologia nazista. O próprio Hitler usou a ciência racial para justificar a esterilização forçada de várias pessoas que tinham alguma doença física ou doença mental ou alguma deformidade física. As leis raciais de Nuremberg, que proibiram o casamento entre alemães e povos judeus, negros ou ciganos, também se baseavam na ciência racial. Em 1938, Mengele juntou-se ao Partido Nazista e também à SS. No seu trabalho como cientista, procurou apoiar o objetivo nazista de manter e de aumentar a suposta superioridade da raça alemã. O empregador e mentor de Mengele, Werschen, também abraçou o racismo biológico. Além de realizar pesquisas, ele e a sua equipe, incluindo o próprio Mengele, forneceram pareceres especializados às autoridades nazis que tinham de determinar se as pessoas se qualificavam como alemães ao abrigo das leis de Nuremberg. Mengele e os seus colegas também avaliaram alemães cuja a condição física ou mental poderia qualificá-los para serem esterilizados à força ou impedidos de casar ao abrigo da lei alemã. Bom, em junho de 1940, Mengele foi convocado para o exército alemão, o Wehrmacht. Um mês depois, ele se ofereceu como voluntário para o serviço médico na Waffen-SS. No início, ele trabalhou para o SS, Race and Ceremony Office, na Polônia, que estava ocupada pelos alemães.
Por lá, Mengele avaliou os critérios e métodos utilizados pela SS para determinar se as pessoas que afirmavam ser descendentes de alemães eram racial e fisicamente adequadas para se qualificarem como alemães. Por volta do final de 1940, Mengele foi designado para o batalhão de engenharia da divisão SS Vink como oficial médico, durante cerca de 18 meses, começando em junho de 1941. Ele assistiu a combates extremamente brutais na frente oriental. Além disso, nas primeiras semanas do ataque alemão à União Soviética, a divisão de Mengele massacrou milhares de civis judeus. Mengele retornou à Alemanha em janeiro de 1943, enquanto aguardava a sua próxima missão na Waffen-SS. Então ele começou a trabalhar de novo para o seu mentor, Verschen. Em 30 de maio de 1943, a SS designou Mengele para Auschwitz. Há algumas evidências de que o próprio Mengele solicitou essa tarefa. Ele trabalhou como um dos médicos no campo de Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau foi o maior dos campos de Auschwitz e também serviu como centro de extermínio para judeus deportados de toda a Europa. Além de outras funções, Mengele também era responsável pelo chamado Zingonalager de Birkenau. Já deu para notar que Josef Mengele tinha fortes ideais nazistas, né? Então espere mais um pouco para ver todas as cruéis experiências que o chamado Anjo da Morte fez com os judeus, também com ciganos e até com crianças. Você vai ficar de cabelos em pé. A partir de 1943, quase 21 mil homens, mulheres e crianças ciganos foram enviados para Auschwitz e presos em Zingonalager. Quando esse campo familiar foi liquidado em 2 de agosto de 1944, Mengele participou na seleção dos 2.893 prisioneiros ciganos que seriam assassinados nas câmaras de gás de Birkenau. Pouco tempo depois, ele foi nomeado médico-chefe da parte do complexo do campo de Auschwitz, chamada Auschwitz-Birkenau ou Auschwitz II. Em novembro de 1944, ele foi designado para o hospital de Birkenau pela SS. O Anjo da Morte. Como parte das suas tarefas no campo, a equipe médica de Auschwitz realizava as chamadas seleções. O objetivo das seleções era identificar pessoas que não tinham condições de trabalhar. A SS considerava tais pessoas inúteis e, por isso, as assassinava. Quando os transportes de judeus chegaram a Birkenau, o pessoal médico do campo selecionava alguns dos adultos fisicamente aptos para realizar trabalhos forçados no campo de concentração. Aqueles que não foram selecionados para o trabalho, incluindo crianças e idosos, eram assassinados nas câmaras de gás. Os médicos dos campos de Auschwitz e também de outros campos de concentração realizavam seleções periódicas nas enfermarias e quartéis dos campos. Eles conduziram essas seleções para identificar prisioneiros feridos ou que ficaram muito doentes ou fracos demais para trabalhar. A SS usou vários métodos para assassinar esses prisioneiros, incluindo injeções letais e gaseamento. Mengele realizava rotineiramente essas seleções em Birkenau, levando alguns prisioneiros a referir-se a ele como o Anjo da Morte. A prisioneira Gisela Peer, uma ginecologista judia em Birkenau, recordou mais tarde como a aparição de Mengele na enfermaria feminina enchia todas as prisioneiras de terror. Ela disse assim: temíamos essas visitas mais do que qualquer outra coisa, porque nunca soubemos se teríamos permissão para viver. Ele era livre para fazer o que quisesse com a gente. Após a Segunda Guerra Mundial, Mengele tornou-se famoso por seu trabalho em Auschwitz, graças aos relatos de médicos prisioneiros que trabalhavam junto com ele e também de prisioneiros que sobreviveram às suas experiências médicas. Ele foi um dos cerca de 50 médicos que serviram em Auschwitz. Ele não era o médico mais graduado do complexo do campo de concentração, nem mesmo o comandante dos outros médicos. No entanto, o seu nome é de longe o mais conhecido de todos os médicos que serviram em Auschwitz. E uma razão para isso foi a presença frequente de Mengele na rampa onde aconteciam as seleções. Quando Mengele não cumpria pessoalmente o dever de seleção, muitas vezes ainda aparecia na rampa, procurando entre os prisioneiros gêmeos para os seus experimentos médicos
para a enfermaria de Birkenau. Consequentemente, muitos sobreviventes que foram submetidos à seleção ao chegarem a Auschwitz presumiram que Mengele era o médico que os havia selecionado. No entanto, Mengele não executou essa tarefa com mais frequência do que os seus colegas. Bom, antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza de que você está conosco até aqui e que esteja gostando do nosso conteúdo. Comente a frase "Quero mais histórias". É super rápido. E assim você ajuda no alcance do nosso vídeo. E comente também de qual cidade esse vídeo chegou para você. As experiências de Mengele. Separado de suas funções regulares em Auschwitz, Mengele conduziu pesquisas e experimentos com vários prisioneiros. Durante todo o seu tempo em Auschwitz, Mengele enviou aos seus colegas na Alemanha sangue, partes de corpos, órgãos, esqueletos e fetos. Todos foram tirados de prisioneiros de Auschwitz. Mengele colaborou nos projetos de pesquisa dos seus colegas, conduzindo estudos e experimentos para eles usando prisioneiros. Mengele também conduziu seus próprios experimentos com prisioneiros de Auschwitz. Ele esperava publicar os resultados e, assim, obter as credenciais necessárias para se qualificar para um cargo de professor universitário. Durante o seu serviço em Auschwitz, Mengele organizou um complexo de pesquisa localizado em vários quartéis. Ele escolheu a sua equipe entre os prisioneiros que eram profissionais médicos. Mengele conseguiu instrumentos e até equipamentos modernos para suas pesquisas e também montou um laboratório de patologia. O trabalho de Mengele, Verschuer e dos seus colegas foi distorcido pela sua crença da raça, que era fundamental para a ideologia nazi. Essa teoria sustentava que as raças humanas são geneticamente distintas umas das outras. Estabeleceu-se uma hierarquia de raças e sublinhou que as raças inferiores são geneticamente mais propensas a exibir características negativas do que os membros de raças superiores. Essas características hereditárias negativas supostamente incluíam mais do que apenas doenças e deficiências físicas e mentais. Eles também supostamente incluíam comportamentos socialmente inaceitáveis ou imorais, como vadiagem, prostituição e criminalidade. De acordo com a falsa teoria da raça, o casamento misto transmitiu características negativas às raças superiores e as prejudicou. Quem foram as vítimas de Mengele? Mengele atraiu as suas vítimas principalmente de dois grupos étnicos, os ciganos e os judeus. Esses grupos eram de particular interesse para pesquisadores biomédicos na Alemanha nazista. A ideologia nazista considerava que tanto os ciganos como os judeus eram sub-humanos e representavam uma ameaça à raça alemã. E por essa razão, os cientistas nazistas não consideraram que a ética médica se aplicasse aos membros desses grupos. Enquanto Mengele serviu em Auschwitz-Birkenau, mais de 20.000 ciganos foram presos lá e centenas de milhares de judeus chegaram lá em transportes. Em nenhum outro lugar do mundo, os cientistas poderiam ter acesso a tantos membros desses grupos concentrados no mesmo lugar. E em nenhum outro lugar eles tinham o poder de fazer experiência em seres humanos da maneira que quisessem. Mengele comentou com um colega que seria um crime não aproveitar as oportunidades de experimentação humana em Auschwitz-Birkenau. Além de escolher os ciganos, Mengele conduziu um estudo antropológico dos homens, mulheres e crianças ciganos no chamado Ziganalager, acampamento cigano, quando houve um surto de noma, uma espécie de gangrena na boca, entre crianças ciganas do campo. Ele designou médicos prisioneiros para estudá-la. Noma é uma infecção bacteriana que afeta principalmente crianças extremamente desnutridas. No entanto, Mengele acreditava que as crianças ciganas em Auschwitz sofriam de noma por causa da sua hereditariedade e não por conta das condições do campo. Os médicos prisioneiros descobriram como curar a noma, que normalmente era fatal. No entanto, todas as crianças curadas acabaram assassinadas nas câmaras de gás. Gêmeos. Mengele era fascinado por gêmeos. Ele estava interessado nas diferenças entre gêmeos idênticos e fraternos, e em como as doenças genéticas os originaram e afetaram.
Seus experimentos também distinguiram entre características genéticas e aquelas desenvolvidas pelo ambiente da criança. Ele operou crianças para encontrar fraquezas genéticas na composição do povo judeu e cigano, fornecendo assim evidências científicas para as ideias do Partido Nazista. Mengele levantou a hipótese de que os seus pacientes eram particularmente vulneráveis a certas doenças devido à sua raça e que tinham sangue e tecidos degenerativos. Olha só. Mengele ou um dos seus assistentes submeteram os gêmeos a exames semanais e medições dos seus atributos físicos. Ele realizou experimentos como amputação desnecessária de membros. Ele infectou intencionalmente um gêmeo com tifo ou outra doença e transfundiu o sangue do gêmeo infectado no outro. Muitos morreram durante esses procedimentos, claro, né? Após a conclusão de um experimento, os gêmeos às vezes eram mortos e seus corpos dissecados. Miklos Nisli, um médico prisioneiro em Auschwitz, recordou uma ocasião em que Mengele matou pessoalmente 14 gêmeos numa noite através de uma injeção de clorofórmio no coração. Se um dos gêmeos morresse de doença, Mengele matava o outro para que relatórios comparativos pudessem ser preparados após a morte. Ele era conhecido por fazer experiências com os olhos também. Um de seus estudos abordou a chamada heterocromia iridum, uma condição na qual os olhos das pessoas têm cores diferentes. Mengele tentou mudar a cor, injetando produtos químicos nas pessoas. Quando conduziu seleções de judeus que chegavam à rampa de Auschwitz-Birkenau, Mengele procurou pessoas com anomalias físicas. Essas pessoas incluíam anões, pessoas com gigantismo ou pessoas com pé torto, por exemplo. Mengele estudou essas pessoas e depois mandou matá-las. Ele enviou seus corpos para a Alemanha para estudo por pesquisadores. Mengele também procurou os ciganos e os judeus com heterocromia. Um dos colegas de Mengele no Kauai estava particularmente interessado nessa condição. Mengele mandou assassinar pessoas com essa heterocromia em Auschwitz e depois enviou seus olhos para esse colega. Crianças. A maioria das vítimas das experiências médicas de Mengele eram as crianças. As crianças que ele selecionava para experiências viviam em alojamentos separados dos outros prisioneiros e recebiam alimentação e tratamento até um pouco melhor. Mengele era amigável com elas. Moshe Ofer, um sobrevivente dos experimentos de Mengele, lembrou em 1985 que Mengele nos visitou como um bom tio, trazendo-nos chocolate. Antes de aplicar o bisturi ou a seringa, ele dizia assim: "Não tenha medo, não vai acontecer nada com você." Ele injetou substâncias químicas, fez cirurgia na coluna do Tibi. Após os experimentos, ele nos trazia presentes. No decorrer de experimentos posteriores, ele inseriu alfinetes em nossas cabeças. As cicatrizes das perfurações ainda são visíveis. Um dia ele levou o Tibi embora. Meu irmão ficou fora por vários dias. Quando ele foi trazido de volta, a sua cabeça estava toda enfaixada. Ele morreu em meus braços. Mengele usou crianças para os seus próprios experimentos e também para apoiar o trabalho do chamado Kauai. Ele colaborou em um estudo sobre o desenvolvimento da cor dos olhos, colocando uma substância fornecida por um dos seus colegas nos olhos de crianças e também de recém-nascidos. Os resultados variaram de irritação e inchaço a cegueira e até a morte. Um prisioneiro designado para cuidar de gêmeos judeus, selecionados para os experimentos de Mengele, descreveu mais tarde como as crianças reagiram emocional e fisicamente a esse tipo de tratamento. As amostras de sangue foram coletadas primeiro dos dedos e depois das artérias, 2 ou 3 vezes das mesmas vítimas em alguns casos. As crianças gritaram, tentaram se cobrir para não serem tocadas. O pessoal teve que recorrer à força. Também foram colocadas gotas nos olhos. Algumas duplas de crianças receberam gotas em ambos os olhos, outras em apenas um. Os resultados dessas práticas foram dolorosos para as vítimas. Eles sofriam de forte inchaço nas pálpebras e também uma sensação de queimação. Ruth Elias estava grávida quando foi transferida de Theresienstadt para Auschwitz. Ela disse assim: "Eu dei à luz uma linda menina loira.
mas Mengele ordenou que o meu seio fosse amarrado para que, como ele disse, pudéssemos ver quanto tempo um bebê recém-nascido conseguia sobreviver sem comida, depois de ver o seu bebê sofrer durante vários dias. Uma médica tcheca deu a Elias uma seringa com uma overdose de morfina para acabar com a agonia da criança. Experimentos de esterilização forçada por meio de raio-x, cirurgia e vários medicamentos também foram realizados em Auschwitz. Os alvos da esterilização incluíam prisioneiros judeus e ciganos. O objetivo desses experimentos era desenvolver um método de esterilização que fosse adequado para então poder esterilizar milhões de pessoas com um mínimo de tempo e esforço. Fuga e morte. Na noite de 17 de janeiro de 1945, Mengele deixou Auschwitz, recuperando todos os registros que pôde das suas experiências com gêmeos, aleijados e anões. A partir daquela noite, ele nunca mais parou de correr. Ele fugiu para o oeste, onde se juntou a uma unidade de soldados da Wehrmacht em retirada, trocando seu uniforme da SS pelo de oficial da Wehrmacht. Soldados americanos prenderam-no em Weiden, na Alemanha, a mais de 650 quilômetros a oeste de Auschwitz. Eles mantiveram ele durante 2 meses em 2 campos de prisioneiros. Mas os americanos libertaram Mengele quando não conseguiram identificá-lo como o mesmo Josef Mengele listado nas circulares, procurados por assassinato em massa e outros crimes. Com sorte, a ajuda da sua próspera família e de uma rede de amigos, ele escapou da recaptura e fugiu para a América do Sul, primeiro a Argentina, Paraguai e depois o Brasil. Em fevereiro de 1979, aos 67 anos, Mengele sofreu um derrame e se afogou enquanto nadava perto de Bertioga, no Brasil. Ele foi sepultado em Imbu, periferia de São Paulo, com o nome fictício de Wolfgang Gerhard. O seu corpo foi então exumado em 1985. Um cientista americano chamado Lowell Levin declarou o seguinte: "Não há absolutamente nenhuma dúvida de que este é Josef Mengele." Josef Mengele estava morto. 4 décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial, ainda havia uma mensagem clara em 1985. Os horrores infligidos pelo médico SS Hauptsturmführer nazi não tinham sido esquecidos e nem rejeitados como comportamento aceitável em tempo de guerra. Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Até a próxima!